O canal Dois Toques destaca: Vitória tem impasse com os agentes de Almaraz. Pablo brilha em sua estreia. E mais, Bahia tem 4 jogadores que podem sair nessa segunda janela de transferências. Esses são os rolês do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson Batista e sejam bem-vindos a este canal. Pessoal, e quando chegar este conteúdo para você, se inscreva, deixa o like, comente e compartilhe com geral. Quando ele chegar até vocês aí, seja no celular, na televisão, no tablet, no computador, viu? Deixe a sua inscrição, o seu like e o seu comentário, porque assim eu vou ver o que você, né? Vou ali ler o que você está falando também. Isso é muito importante para que o meu conteúdo fique mais claro, fique mais presente, né? Com a opinião de vocês. Quando este conteúdo chegar, não passe sem assistir o conteúdo. Por favor, façam isso porque assim vai estar me ajudando a ver, a ler os seus comentários, né? E posteriormente também o meu trabalho aqui na plataforma. Beleza? Bora começar o rolê deste vídeo falando do rubro-negro baiano, que agora surgiu aí a novela Tim, envolvendo o meia Alejandro Almaraz e os seus agentes. Segundo informação de Vegetória em sua live ontem, ele trouxe aí que há um empecilho agora em relação à contratação definitiva do meia com os agentes. Já com o clube Nueva Chicago está tudo ok. Só que neste momento há um impasse com os agentes do meia aí, que está dificultando a negociação e precisa ser feito até o final do mês. Precisa ser feito até o final aí de julho. Neste momento, surge também a informação de que o Argentino Júnior entrou na briga, na disputa pelo meia. Então acredito que os agentes de Alejandro Almaraz neste momento está querendo que o Vitória eleve um pouquinho mais da pedida, chegue ali a um valor um pouquinho melhor, melhore a sua oferta pelo meia. Para o Vitória, neste momento, o que ele ofereceu, que assim eu não sei os valores neste exato momento, é interessante, né, fazer um esforço para contar com o jogador, para que numa futura venda, porque o moleque é promissor, é bom de bola, eu gostei muito dos seus vídeos, dos seus jogos, muito bom. Então o Vitória precisa pegar esse ativo e transformá-lo em lucro numa futura venda. Então, neste momento, o Vitória tem que correr atrás mesmo para não deixar a equipe argentina levar o moleque. Saindo de um promissor, vamos falar do outro, Pablo, que também é meia, e foi emprestado ao Paysandu. E no último jogo aí entre Paysandu versus Guarani, o Bugre estava vencendo o Paysandu por 2-0. E no segundo tempo ali, Pablo entrou e ajudou a equipe do Pará a vencer o jogo de virada, viu? O moleque jogou demais, foi o destaque da partida na segunda etapa. Então, neste momento, com o meia Pablo aí tendo essa visibilidade, conseguindo jogar, porque no Vitória teve algumas oportunidades, mas não conseguiu se desenvolver por conta da pressão. Eu acredito também nisso. Teve muita pressão, e aí tinha que ter um jogador mais cascudo para aguentar, porque os torcedores, né, vê ele com bons olhos, mas quando está atuando, não conseguiu desenvolver o necessário para continuar no Vitória. Então, neste momento, foi emprestado para ter rodagem e, quem sabe, ser vendido aí por um bom valor para dar lucro ao Vitória neste momento. Vamos agora mudar o foco do rolê e falar do Bahia. Pois é, meus caros torcedores tricolores. O Bahia que fez um amistoso, perdeu, teve muito burburinho, tanto de Rogério Ceni, dos torcedores, e foi isso, foi aquilo. Mas assim, perdeu da forma que perdeu, beleza. Teve um lance, dois lances, três lances polêmicos.
Teve. Pois é, mas o Bahia teve ali alguns minutos para poder mudar a história do jogo e não conseguiu. O time não foi reativo, não conseguiu uma reação para fazer os gols para vencer a equipe do Fluminense. Então acabou perdendo da forma que perdeu. Por se falar nisso, surgiu aí a informação, viu? O canal Tricolor On trouxe aí que disse que tem 4 jogadores de saída. São eles, Léo Vieira, o goleiro, Everton Ribeiro, Everaldo, William José e Ademir. Só que assim, segundo o Tricolor On, Léo Vieira vai continuar no clube, vai ter a renovação de contrato, porque mostrou que sabe muito, que é uma vantagem para o Bahia mantê-lo para a próxima temporada, porque ajudou bastante em algumas partidas. No caso de Everaldo, esse vai retornar ao Fluminense, agora nessa segunda janela de transferência. O William José deve já estar se movimentando para ver se acha alguma equipe, porque chegou, não conseguiu dar aquele retorno, e aí, neste momento, também está de saída. Tem a questão de Ademir, que é outro, chegou, foi importante em algumas partidas, mas não conseguiu a performance necessária que o Bahia precisava. Então, já deve estar nos bastidores procurando alguma equipe aí para ir atuar na próxima temporada. Também tem Everton Ribeiro, que até agora ninguém sabe se ele vai renovar o seu contrato, está acabando também o seu contrato, viu? E ele não sabe se ele vai renovar com o Tricolor para atuar, viu? Também tem o seu problema de saúde, que trouxe ali alguns transtornos para a carreira dele, ali para a vida pessoal dele. Mas neste momento o Everton Ribeiro não vive o que ele viveu em temporadas passadas em outros clubes. Foi importante? Foi. Mas no meu ponto de vista, não tão importante assim. Beleza, não sei se ele vai ter uma carreira, um cargo dentro do próprio Bahia, né, se acontecer de se aposentar ao final da temporada, eu não sei. Dizem que era para ter, mas até agora ninguém sabe se ele vai continuar atuando ou mesmo se vai se aposentar. Mas assim, vamos valorizar a sua passagem, agradecer. O ciclo acabou, tudo segue. Mas Everton Ribeiro não foi o que era para ter sido como foram em outras equipes. Conseguiu 2 títulos, 3 títulos, beleza. Mas não o título que alguns torcedores querem. São títulos de expressões, são títulos grandes, estadual e Copa do Nordeste. Não vem ao caso neste momento, não é parâmetro. Porque se fosse parâmetro, o Bahia estaria bem demais, estaria lá em cima. E neste momento não é o que vimos, não é o que conseguimos enxergar. Então a atuação de Everton Ribeiro foi mediana no tricolor neste momento, não acima da média, mas foi mediana. Porque o elenco que o Bahia tem, em comparação com o elenco do Mirassol hoje, o Bahia é muito superior em nível técnico e também de money. Mas neste momento, a equipe paulista está na segunda fase da Libertadores. O Bahia foi eliminado na primeira fase. O Bahia foi eliminado da Copa do Brasil para uma equipe inferior, de menos potencial financeiro. Só lhe resta hoje o Campeonato Brasileiro. Então, a Everton Ribeiro, né, neste momento, se ele for renovar ou não, só cabe aí ao tempo aí, aos próximos capítulos. Mas assim, que foi aquele jogador que conseguiu ganhar grandes títulos com o Bahia, não foi. Sinceramente, não foi. Vai me desculpar vocês, torcedores, que é fã dele, viu? Mas para mim não foi. Para mim não foi. Título estadual e regional, para mim neste momento não conta. Porque o Bahia está na fila de um campeonato brasileiro tem muito tempo. Uma Copa do Brasil nunca chegou, nunca passou. Então, para mim, neste momento, é só agradecimento pelo serviço dele prestado e tchau.
E o Bahia precisa trazer peças que possam trazer esses títulos que os torcedores tanto almejam e esperam acontecer. E esperam acontecer faz mais de 30 anos. Então, neste momento, aqueles jogadores que estão de saída, boa sorte para eles, né, nos novos clubes, que eu acredito que eles indo aos novos clubes vão ser campeões de algumas competições nacionais. E aí vai vir um arrependimento daquela coisinha. Estava no Bahia e não conseguiu ganhar. O que aconteceu? O que acontecia? Por que não ganhou pelo Bahia e ganhou por outras equipes? Esses foram os rolês de hoje e eu quero ouvir, ver e ler o comentário de vocês aqui. Beleza?